Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho do Seno, o Centro Espírita 9 de Outubro, em Moreno. Agradecemos a oportunidade que nos foi concedida de mais uma vez podermos juntos estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Na tarde de hoje, nós vamos estudar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E o item que nós vamos estar estudando vai ser do item 1 ao item 5, o poder da fé. Iniciemos o nosso trabalho agradecendo a Deus a oportunidade de aqui nos encontrarmos e façamos uma prece, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pelo sol que nos aqueceu, pela oportunidade de estarmos vivos e aqui nos encontrarmos juntos, reunidos, estudando as verdades que o Cristo nos deixou. Que as bênçãos da misericórdia divina possam envolver a cada um de nós e nos fortalecer a todo momento. Agradecemos por esta oportunidade a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que nos auxiliam em nossa jornada evolutiva neste plano de provas e expiações. Hoje, agora e para todo sempre, que assim seja. Um grande abraço aos amigos que fazem o Seno, deixando o abraço de todos nós que fazemos o Gemafim, o Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, em Jaboatão dos Guararapes. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, que nos foi concedida, o convite que nos foi feito pela senhora Aldenora Sabino, para estarmos estudando na tarde de hoje o Evangelho de Jesus. Falarmos sobre o poder da fé é um tema bastante importante nos dias de hoje. Quando a gente observa que no projeto de vida que a humanidade ora nos concedeu, nós vivemos num momento em que os aspectos materiais da nossa vida, eles tornam-se importantes em detrimento às questões da postura espiritual. Nós somos educados para absorvermos as questões materiais, nos preocuparmos com tudo que está ligado às questões materiais e esquecemos de que as questões espirituais elas são importantes para a vida. O planejamento das cidades, o planejamento de tudo que a gente está à nossa volta, está muito voltado para as questões da matéria. Não que não seja importante, é importante, vivemos num plano de provas e expiação e, no entanto, precisamos das questões materiais para sobrevivermos. Mas até que ponto estamos dando importância cabedal a essa questão material em detrimento às questões do espírito? Temos à nossa volta a utilização imensa da tecnologia. E, no entanto, quanto estamos usando dessa tecnologia, por exemplo, para crescermos espiritualmente, para estudarmos o Evangelho de Jesus e assim, ao estudarmos, podermos aplicar as verdades que o Cristo nos trouxe na nossa vida do dia a dia. Ou seja, para que possamos, ao aplicar esses conhecimentos, possamos enveredar na senda evolutiva, rumo ao progresso espiritual, que é o convite que nos é feito a cada um de nós. Então, vamos refletir sobre a importância da fé, do poder da fé na nossa vida, no nosso dia a dia. Afinal de contas, estamos num processo de transição planetária. Estamos num processo no qual o nosso planeta evolui materialmente falando, para alçar outros voos, rumo ao plano de regeneração. E os espíritos que aqui se encontram precisam se esforçar, cada um de nós precisamos nos esforçarmos para podermos seguir nessa senda evolutiva e podermos, por exemplo, continuar habitando
Ou seja, continuar para que nós possamos futuramente voltar a reencarnar no plano Terra. E para isso é necessário que nos esforcemos e que aproveitemos este momento, o momento presente, porque é através da vivência das verdades do Evangelho do Cristo no momento presente que nós vamos estar nos preparando para o futuro. Nós somos hoje os trabalhadores da última hora de um plano de provas e expiação. E somos convidados, cada um de nós, a sermos os trabalhadores da primeira hora. Os trabalhadores que vão abrir o plano de regeneração. Mas para isso, é preciso que estejamos, cada um de nós, nos preparando neste momento presente, para que a gente possa alçar a possibilidade de podermos continuar reencarnando nesse plano Terra, né, quando ele atingir o processo de regeneração. E nesse processo que a gente observa de como a gente pode ter conhecimento do poder da fé, a gente lembra de um trecho do livro há 2000 anos atrás, né, que nos envolve em todo esse processo do poder da fé. E a gente observa que são muitas as consequências que chegam até nós advindas de todo esse processo de centralização que nós colocamos, ou seja, o projeto de vida da gente está voltado única ou muito mais voltado à questão material do que ao desenvolvimento espiritual. E a gente tem como consequências, por exemplo, o aumento do suicídio no mundo. Né? Pesquisas mostram que cerca de 700 mil pessoas estão cometendo o suicídio por ano no mundo. A que devemos essa questão? Vemos sociedades industrializadas, sociedades com alto padrão de vida econômico e social. No entanto, doentes do espírito, doentes, né, interiormente falando, ainda não se aperceberam da necessidade que temos de buscarmos, aprendermos através da verdade do Cristo, neste momento presente, e crescermos espiritualmente. Então, lembremos do trecho do livro de Emmanuel, psicografado por Chico, que trata de um personagem bastante interessante, que é um senador romano, o Públio Lentulus, alto funcionário do poder do governo romano, senador que vivia em Roma. No entanto, passava por sofrimentos imensos por conta da doença de sua filhinha, que ele tinha com sua esposa Lívia. Ele fora aconselhado para ir para a Palestina, e na Palestina, quem sabe, os médicos afirmavam, os ares da Palestina poderiam curar, né, ou pelo menos amenizar o processo de doença de sua filha Flávia. E assim ele o fez. Chegando na Palestina, o eminente senador, orgulhoso, com todo o seu poderio, né, a riqueza que ele tinha, né, ele tomou conhecimento através de uma serva e de sua esposa de que um profeta galileu estava fazendo extraordinários milagres. Mas o orgulho não permitiu que ele procurasse a Jesus. Então, a sua filhinha pede para o senador, quem leu o livro deve lembrar bem desse detalhe, pede para que o senador procure a Jesus. E ele, com as montanhas imensas, né, como a gente sabe que a fé, né, transporta montanhas, e uma das montanhas imensas que esse senador tinha dentro de si era justamente o orgulho. Ora, ele, um patrício, um alto funcionário, né, ele era um senador romano,
e procurar um certo Galileu, um profeta, de que ele ouvira falar, né, de que estava fazendo milagres, ele não iria se rebaixar para procurar esse Jesus. Mas, a pedido de sua filha e de sua esposa, que já ouvira através de uma serva de nome Ana, algo em torno dos ensinamentos desse profeta Jesus e dos milagres que esse Jesus tinha realizado, né, lá em Cafarnaum. Então, o senador sai à procura de Jesus. E, para ser fidedigno ao texto, eu vou ler só uma partezinha do trecho onde Emmanuel nos mostra no livro Há 2000 anos como foi esse encontro de Jesus com o senador romano. Nos narra Emmanuel. Saíra o senador à procura de Jesus e encontrou ele no meio de uma imensa turba, né, de pessoas. Diante dos seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível. Emmanuel nos narra que o senador Públio ficou impressionado com a visão que ele teve de Jesus. E Emmanuel nos diz, tratava-se de um homem ainda moço e deixava transparecer um olhar de profunda sabedoria. Ele não se aproximou de Jesus, mas Jesus, que a tudo sabia, percebeu a presença do senador e fala o seguinte, conforme nos diz Emmanuel: senador, por que me procuras? É o questionamento de Jesus. E, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurastes publicamente em hora mais clara do dia. E continua Emmanuel: de uma só vez, para que toda a vida, a lição sublime da humildade. Quando Jesus fala a lição sublime da humildade, virtude importantíssima para que a gente desenvolva a nossa fé. Mas eu ainda estou a te procurar. Públio Lentulus nada pôde exprimir além de lágrimas. Ele parecia, como nos fala Emmanuel, que ele estava em torno de um sonho. E Jesus continua: sim, não venho buscar o homem do estado superficial. Essas não foram as palavras de Jesus. E orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Jesus alertava ao público de que, né, as questões materiais que nós falamos no início, que estamos tão envolvidos nas questões materiais, nas questões dos sentimentos que precisamos burilar no nosso espírito. E continua Emmanuel: venho atender às súplicas de um coração ditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu. E sabe de quem era esse coração ditoso e oprimido? Da sua esposa Lívia, que tomara conhecimento inicial das verdades que o Cristo tanto falava para os necessitados. É o teu, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda razão egoística e humana, e sim a fé de tua mulher. Ou seja, Lívia, né, tomou conhecimento das verdades de Jesus e, através da esperança de ver a sua filha curada, nascia nela a fé naquele que poderia salvar a sua filhinha. Continua Emmanuel:
Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que o seu espírito parava numa atmosfera de sonho. E Jesus então afirma: não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhes os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros, ao longo dos teus dias, hoje, um ponto de referência para a tua regeneração de toda a tua vida. Jesus, a partir daquele momento, mostrava para o senador que ele, naquele momento, ele podia dar o ponto de partida para a reflexão de uma reforma interior, o que seria importante naquele momento. E continua Emmanuel, pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas transviadas. E Públio era uma dessas ovelhas transviadas, como somos a grande maioria de nós ainda, que necessitamos tanto entrarmos na senda evolutiva, aplicando os ensinamentos do Mestre Jesus. Humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para falar assim? Interessante que o orgulho do senador não permitia que ele refletisse nas palavras do Mestre Jesus. Num minuto lembrou a cidade dos Césares, lembrado das glórias, das grandes conquistas do Império Romano. Todos os poderes do teu império, responde Jesus, são bem fracos e todas as suas riquezas são bem miseráveis. E conclui essa primeira parte dizendo: se a fé institui na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento da tua filha, não te esqueças que isto representa um agravo de deveres para o teu coração diante do nosso Pai Todo-Poderoso. Esse trecho nos mostra que a fé, na verdade, o poder da fé é imenso, porque Lívia, orando e rogando a Deus que o Mestre Jesus curasse a sua filha. E um orgulhoso, o senador, sai à procura de Jesus. Só que faltava, na verdade, ao senador ao desenvolvimento de algumas virtudes para que ele se conectasse, na verdade, com o magnetismo do Mestre Jesus. E assim, ele pudesse obter êxito naquilo que ele desejava, que era a cura de sua filha. E Emmanuel ainda faz um comentário bastante interessante nesse capítulo, quando ele diz, numa reflexão, depois o senador, depois da conversa que ele tem com Jesus, ele parece que acredita-se que despertou de um grande sonho. Aí ele diz, deveria ele então abandonar as suas mais caras tradições de pátria, né, de patrício, que ele era romano, e família, para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Não. Ele não estava preparado para essa questão. E nos narra Emmanuel que, ao chegar em casa, ele já encontra a sua filha num estado diferente do que ele encontrava antes dele sair. Quando ele volta, ele já encontra a sua filha num estado bem melhor e praticamente curada. O senador, na verdade, não era diferente, né, de nenhum de nós hoje, ainda detentores de tanto orgulho, né, de tanto egoísmo, e tão
ligados à matéria que nós estamos. Não sei se a gente já percebeu que nós temos hoje o uso da tecnologia ao nosso favor, que é importante, sem dúvida, agilizamos processos. Né? Hoje a gente não precisa praticamente se deslocar de casa para, por exemplo, fazer transferências, fazer pagamentos. E não sei se vocês já perceberam, eu li recentemente um artigo em que muitos de nós estamos exigindo das pessoas que elas se comportem, né? Ou seja, mudem de comportamento como a gente tem o nível de evolução da tecnologia que a gente está usando hoje. Porque a gente está resolvendo as nossas questões materiais de uma forma tão rápida e a gente tem exigido que as pessoas também se comportem dessa forma. Quando a gente sabe que todo esse processo de transformação, de todo esse processo de descobrimento desse poder da fé, exige de nós que percebamos que precisamos mudar, mas que temos um entrave imenso, que é o orgulho, que não nos permite perceber que somos necessitados, que somos ainda aprendizes. Mas se a gente percebe, a gente precisa aceitar. Muitas vezes a gente percebe e não aceita. A gente precisa perceber, aceitar, refletirmos e ao refletirmos, tomarmos uma decisão. E ao tomarmos uma decisão, precisamos agir. Agir direcionados, né, para a melhoria da nossa vida, rumo ao progresso espiritual. E o que então fazermos para nos envolvermos e descobrirmos este poder da fé? Se a fé é uma luz, como nos fala Emmanuel, que nunca se acaba, a fé é o poder que nada pode se opor. Não é palpável. Mas ela precisa ser desenvolvida, já que a centelha existe dentro de cada um de nós, ela precisa ser desenvolvida dentro de cada um de nós. Mas para que esta fé ela se desenvolva, é necessário o que a gente chama de um fio condutor. O que faltou no nosso irmão, no senador Públio Centúlio, foi justamente esse fio condutor, que é o confiar, na verdade. Ou seja, Lívia depositou confiança no Mestre Jesus. E quantos exemplos a gente tem quando a gente estuda o Evangelho? Quantos exemplos a gente tem? Um exemplo maravilhoso daquele centurião, um centurião romano. Eu acho extraordinário aquele trecho, quando ele chega e pede, né? Jesus está conversando com o povo, e ele pede licença e pede a Jesus para que cure o seu servo, que ele diz que é uma pessoa muito importante para ele. E Jesus se levanta, e Jesus pergunta: queres que eu vá à tua casa? E ele se usa da humildade e diz: não, mestre, eu não sou digno de que entreis em minha casa. E Jesus olha para ele, né? Aí ele diz: mas eu sei. Prestemos bem atenção, ele diz: eu sei. Ele não diz: eu creio. Ele diz: eu sei que se tu quiseres, de onde tu estás, o meu servo será curado. E é o que acontece. O servo é curado. E Jesus faz aquele comentário que todos nós sabemos. Jesus disse que em momento algum em Israel encontrou uma fé tão robusta como aquela que ele vira naquele centurião e que não era hebreu, era um romano. Aí a gente vê a questão da humildade. E aquele centurião, ele
tinha aquele fio condutor, ou seja, ele confiou que Jesus, mesmo ele não tendo conhecimento nenhum dos evangelhos, ele confiou que Jesus, por isso que ele disse, mestre, eu sei, na verdade. Porque a gente pode crer e não saber. Na verdade, é importante que a gente, ele diz, eu sei. Então, a fé exige, para que a gente compreenda esse poder da fé, é importante que a gente observe alguns pré-requisitos. O primeiro é a confiança. A fé exige, a confiança exige um relacionamento, que seja um relacionamento íntimo com Deus, para que a gente possa, por exemplo, através da oração, nos conectarmos com a divindade. 3 dimensões são importantes. A primeira é essa conexão com Deus, de nos ligarmos à esfera superior, Criador de todas as coisas. A segunda é nos ligarmos conosco mesmo, estarmos conscientes, essa segunda dimensão, conosco mesmo. Então, é importante que estarmos ligados ao Deus, ao Criador, conectados conosco mesmos. E a terceira dimensão, aquela que é tão difícil para cada um de nós, que é nos conectarmos com aqueles que estão à nossa volta, com o nosso próximo. Porque para que a gente possa chegar até o nosso próximo, é importante que estejamos conectados ao Deus, Criador de todas as coisas, e também conosco mesmos. Era como se é preciso que eu ame a Deus sobre todas as coisas, ame a mim mesmo, para que eu possa chegar ao meu próximo. Então esse requisito de confiança é o fio condutor, na verdade, que nos liga, que vai desenvolvendo essa nossa fé, que parte da esperança. A esperança é um instrumento que nos leva a desenvolvermos a nossa fé. Esperança, fé e caridade. Então, para entendermos o poder dessa fé, é importante que nos conectemos com a divindade. E é importante que estejamos conectados com Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo. Um segundo pré-requisito, e a gente aqui não quer ser, na verdade, a gente pode abordar uma série de outras questões, é a constância de atitudes. A constância nossa, o esforço que a gente precisa fazer de mudarmos para melhor. Ora, sabemos que Deus é imutável, que suas leis são imutáveis, que fomos criados simples e ignorantes, desprovidos de qualquer mal. Mas é necessário que nós, através das múltiplas vivências e experiências que nós temos, é importante que a gente vá desenvolvendo cada vez mais a consciência de um ser imortal que nós somos. Então, Emmanuel nos afirma, e eu acho interessante, eu agora não lembro o livro que eu peguei essa questão, que ele diz que a providência divina não desce, na verdade, para errar conosco. A providência divina, na verdade, ela nos guia, nos dando todos os recursos necessários para que nós possamos nos desenvolver, espiritualmente falando, certo? Todos os recursos que nos são concedidos. Como a gente lembra, por exemplo, que Jesus nos mostra na parábola dos talentos. Ou seja, todos os recursos nos são concedidos para que os recursos que não sejam, todos os recursos são nos dados para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver espiritualmente. Assim, a gente percebe que muitas vezes a gente perde a fé
ou esmorece a nossa fé, porque estamos passando por dificuldades. A gente não pode esquecer que vivemos num plano de provas e expiações. E, como a gente sabe, esse plano de provas e expiação, nós estamos aqui para quitarmos erros que nós cometemos em vidas anteriores e também em vidas, né, nessa atual existência. E a gente percebe, por exemplo, que nenhum tutor, na verdade, que Deus é o nosso tutor, nenhum educador, como Deus é de cada um de nós, ele afasta a lição do seu discípulo. Ou seja, cada um de nós temos que passar pelas provações que devemos passar. Provações estas, criadas pelas nossas imperfeições, pela nossa pequenez. Mas nós temos potencialidades imensas, como fala aí a nossa irmã Aldenora. Essas potencialidades precisam e podem ser multiplicadas para que nós possamos crescer espiritualmente e que nós possamos ser exemplos. Imagina aqueles de nós que temos fé robusta, desenvolvida. Como a gente pode ser exemplo para os que estão à nossa volta? Assim, a dor é o aguilhão, na verdade, que conduz o espírito, tá? Ao progresso espiritual. Paulo, na carta aos Gálatas, e eu anotei aqui, ele nos diz que a tribulação produz fortaleza para cada um de nós, e essa fortaleza nos traz paciência. Mas é preciso que nós estejamos conectados com a divindade. É preciso que nós podemos, o nosso comportamento voltados para os ensinamentos de Jesus. E dessa forma, possamos ir ao longo do tempo, angariando cada vez mais, entendendo essa virtude tão maravilhosa que é a fé, que nos leva adiante, que nos faz acreditar que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, temos uma eternidade para ser vivenciada a cada um de nós. Naquele livro, Lindos Casos de Chico, tem um caso que é bastante interessante que fala sobre a fé, que nos narra que um certo cidadão que morava na Baixada Santista, ele estava com alguns problemas de fé e acreditava que a sua fé ainda era muito diminuta, e ele então resolvera ir na cidade de Chico, Uberaba, e lá tem contato com Chico. E lá chegando, ele ficou sabendo que o Chico tinha se ausentado por motivos de trabalho. Todos nós sabemos que Chico fazia parte de uma repartição pública e, como tal, de vez em quando ele tinha que se deslocar de onde ele trabalhava. E esse cidadão ficou alguns dias, uns 4 ou 5 dias, e pagou a hospedagem, gastou dinheiro com comida, tudo, e ficou meio chateado porque não conseguiu encontrar com Chico. E na volta, ele fez alguns comentários com os colegas, e afirmando que não acreditava na mediunidade de Chico, que acreditava que Chico estava se escondendo e que aquilo era fraude, etc. Bom, esse processo de boca a boca se propagou e chegou até Chico. Chico então fica preocupado e pergunta a Emmanuel o que é que ele deve ser, o que é que ele deve fazer, porque afinal de contas eles deveriam escrever para esse cidadão e explicar que ele não estava lá, que ele tinha viajado por motivo de trabalhos e etc. E Emmanuel vem com a seguinte resposta: Chico, deixemos esse caso de lado, deixemos esse caso para trás. Se
a fé desse cidadão está respaldada em cima de você, Chico, que como eu e como tantos outros somos falhos, não vai adiantar muita coisa não, Chico, porque a fé desse cidadão deve estar respaldada em cima de Jesus, e não, Chico, em cima de cada um de nós que somos ainda tão falhos e pequeninos diante dos ensinamentos do Mestre. Deixemos esse caso para lá. Não é interessante? Ou seja, às vezes a gente fixa a nossa fé, né? Quantos de nós, né, a gente vê, diz, não, eu era espírita e depois me decepcionei, não fui mais para o centro, etc. Aí a gente vê, onde estava essa fé efetivamente? Porque o fato de nos tornarmos espíritas, né, não nos torna perfeitos. Mas, na verdade, a gente precisa se esforçar para caminharmos nessa senda evolutiva, para sermos melhor amanhã do que a gente foi hoje, que é, na verdade, o caminho de cada um de nós. É necessário, na verdade, o que é necessário para que a gente sinta essa fé? Já que é um sentimento tão, né, pouco palpável, a gente, na verdade, como é que a gente vai desenvolver esta fé? Mas a gente já falou que o pré-requisito é confiar plenamente em Deus, né, e em nós mesmos. É preciso o mestre, né, nos falar aqui os dois grandes preceitos dos seus ensinamentos estão à vontade em amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas potencialidades, com todos os nossos recursos, e em seguida, amarmos ao próximo como a gente ama a nós mesmos, mas principalmente amar ao nosso próximo como ele nos amou, como ele nos falara na ceia com os seus discípulos. Amar ao próximo, mas Jesus coloca um adendo a mais nessa questão, porque a gente ama o próximo, ora, vamos tentar amar os outros, né, como a gente ama, mas a gente precisa ir no exemplo de Jesus. Então, é importante que a gente precisa confiar plenamente em Deus. Desenvolver essa fé robusta, né, perseverança e energia, e que Emmanuel nos fala dessa necessidade de desenvolvermos essa fé robusta para podermos transportar as montanhas das dificuldades que nós encontramos em nossa vida. E essas dificuldades, pessoal, elas estão dentro de cada um de nós. Essa fé robusta, ela começa a nascer a partir do momento em que a gente vai destruindo os nossos maiores inimigos que estão dentro de cada um de nós. O nosso império é interior. As maiores batalhas que precisamos vencer não está no meu colega, não está na minha esposa, não está no meu vizinho, não está no meu filho. As maiores batalhas que precisamos vencer está dentro de cada um de nós. Nosso orgulho, nosso egoísmo. O orgulho, por exemplo, do senador, que não permitiu que ele se aproximasse do Cristo. Que não permitiu que ele, humildemente, se aceitasse como necessitado em função da doença de sua pequenina filha. Então, nós temos, na verdade, né, que desenvolver essa fé robusta, vencer os obstáculos. A fé vacilante, né, nos deixa fraco. Não é que como nós falávamos inicialmente, nós vivemos num plano de provas e expiações. E ainda como espírito de terceira ordem, espíritos imperfeitos ainda vamos ter vacilos, com certeza. Mas que busquemos cada vez mais essa robustez. Né? E eu achei interessante, lendo um artigozinho, eu achei interessante que essa questão de, né, como buscar essa fé robusta. Por exemplo, quando a gente pega um avião, eu achei tão interessante essa questão. A gente pega um avião, a gente sabe que nós vamos estar dentro de um veículo que ele é mais pesado que o ar. A gente não consegue voar. Né?
que ele é mais pesado que o ar e ele consegue se deslocar, e a gente se desloca de um ponto a outro. Mas perceba, a gente sabe que quem está conduzindo a aeronave é um piloto. Esse piloto é experiente. Esse piloto, ele sabe os procedimentos corretos que precisa fazer, claramente, para deslocar a aeronave, né, de um ponto a outro e ela alçar voo, né, e voar mais, né, por exemplo, e voar um objeto, né, voar é mais pesado que o ar, ela voar, na verdade. Mas a gente sabe que ele segue procedimentos, a gente sabe, a gente tem certeza, na verdade, a gente confia. Essa é a questão. Lembrando do centurião. E tantos outros que tocaram na veste de Jesus e obtiveram, né? E Jesus, a resposta de Jesus era sempre a mesma. A tua fé te salvou. Então Jesus coloca esse poder da fé, na verdade, única e exclusivamente, em cada um de nós. É preciso que a gente desenvolva essa fé. E como a gente pode, né? A gente falou de pré-requisitos, a gente falou da necessidade de desenvolver essa fé, mas como a gente compreende essa fé? Kardec nos fala da fé racional, da fé que precisamos desenvolver com base na questão racional. Por exemplo, como é que a doutrina espírita nos esclarece, né? Eu, de vez em quando, eu fico assim meio absorto, porque eu disse, meu Deus do céu, eu não consigo compreender ainda que eu sou um espírito imortal. Porque se eu tivesse essa compreensão clara de que eu sou um espírito imortal e que as minhas ações deste presente vão ter consequências, né, decisivas para a minha experiência futura, eu poderia estar refletindo melhor, né, e agindo melhor. Mas aí às vezes eu me pego nessas reflexões e digo, meu Deus do céu, eu preciso mudar essa questão. Mesmo quando a gente compreende esta fé, então a fé cega é aquela que nos induz à crença determinista, o fanatismo. A doutrina dos espíritos nos permite desenvolver essa fé racional. Por quê? A doutrina dos espíritos, quando a gente vai estudando a doutrina dos espíritos, a gente entende de onde a gente veio. Quando a gente, por exemplo, estuda o primeiro livro do Livro dos Espíritos, ou o primeiro capítulo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente consegue entender, a gente começa a entender a nossa origem, de onde a gente veio, que tem o seu desdobramento na Gênese. Quando a gente lê a segunda parte do Livro dos Espíritos, a gente consegue entender que há todo um mundo à nossa volta, o plano espiritual, que não só existe a questão da materialidade. E a gente encontra esse desdobramento, né, no livro o livro dos médiuns. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, onde a gente vai encontrar, como a gente vai encontrar esse homem de bem, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte do Livro dos Espíritos a gente consegue entender racionalmente para onde a gente vai. Porque nós vamos para onde nós construímos o nosso futuro, neste momento presente. Então a gente entende claramente, então a gente consegue entender por que tantas pessoas sofrem. Por que a gente veio, por exemplo, perfeito em nossos membros e tantas outras pessoas vêm, né, mutiladas ou vêm impossibilitadas de sua visão? Isso tudo são questões bastante interessantes, que a doutrina dos Espíritos nos faz refletir e nos leva a uma fé racional, a gente entender que somos espíritos imortais, que estaremos no futuro, na situação em que plantamos hoje no momento presente. Então, nos leva a crer nesta fé racional.
vai de encontro, né, à prerrogativa, ou seja, uma fé cega, ela vai de encontro a dois preceitos interessantíssimos. O primeiro dele é o raciocínio que nos é concedido. E o outro é o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos, através pelo raciocínio, né, fazemos as nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E que possamos, quiçá, né, fazermos da forma mais correta possível, respaldado em cima dos ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. A fé racional, né, compreende os fatos, né? Entendemos a verdade, que não está conosco. A verdade não está com nenhum de nós. A verdade está com Deus. Mas, a partir do momento que a gente começa a estudar, que a gente começa a entender essa questão racional, a gente consegue, né, com certeza, entender melhor por que nós estamos aqui neste momento. Né? E essa questão de compreender essa fé. A gente às vezes pede, caríssimos irmãos, aquilo que a gente não necessita. Ou aquilo que a gente não merece. Aquilo que a gente às vezes é tão orgulhoso, né? Que se acha merecedor, porque a gente acha, né? A gente acha os bonzinhos, sempre. Mas aí a doutrina dos Espíritos nos mostra racionalmente, né, uma clareza imensa. Diz: olha, Machado, tu não tem a idade que tu tem hoje, não. Tu com certeza já tem milhares e milhares de anos de existências. E nessas existências cometesses graves erros perante a justiça divina. Deus os perdoa em sua infinita bondade e misericórdia. Mas, no entanto, ao ferir as leis divinas, tu precisa consertar. Tu precisa voltar e consertar. Principalmente porque a gente cometeu erros conosco e que envolveu outros que estavam à nossa volta. Por isso que é importante, em momentos tão difíceis que a gente vive, em momentos em que a gente respeita tão pouco o pensamento alheio, né, as opiniões alheias, que é uma questão de caridade. As pessoas não precisam pensar igual a cada um de nós. A gente precisa, sim, aprender a dialogar, aprender a ouvir os que estão à nossa volta. E por último, como manter esta fé em tempos tão difíceis? Como manter essa fé robusta e buscar esse poder desta fé que tantos nós necessitamos para viver em momentos tão difíceis como os que a gente vive neste momento? Como nós falaram no início, estamos passando por um processo de transição planetária. Muitos de nós, se não abrir os nossos olhos neste momento presente, para seguirmos na senda evolutiva, com certeza, não teremos novas oportunidades neste planeta, porque a Terra vai alçar a um plano de provas e expiações, a um plano de regeneração. E a gente precisa estar, né, despojado de algumas características que ainda detemos tanto ainda nesse plano, para que possamos alçar voo nesse plano de provas e expiação. É preciso que a gente, então, o que é preciso, né? Como a gente falaram disso, o que é que a gente precisa para manter essa fé em tempos difíceis? É importante que a gente se alimente dos ensinamentos do Mestre Jesus. É importante que a gente estude, que a gente faça as reflexões necessárias. Onde é que a gente está precisando mudar? Lembra do que nós falamos? É preciso que a gente perceba, é preciso que a gente aceite. Perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. E o Mestre, e os ensinamentos do Mestre, e a codificação espírita, nos dá amplo
instrumental para que a gente possa entender para onde a gente vai, o que é que a gente sente, por que é que a gente sofre, quem somos nós. A doutrina espírita nos dá respostas claras, objetivas e concisas. E para isso, a gente precisa, com certeza, estudarmos, né? É preciso que a gente tenha, por exemplo, desenvolva a fé de Abraão. Abraão que foi, né, chamado de sua terra na Mesopotâmia e veio para Israel com uma missão, e foi dita a ele, né, na Gênese, que ele terá um filho. E a história nos mostra que Abraão passou por todas essas fases, perto dos 100 anos ou 100 anos, né? A Sara, coitada, já muito madura para ter um filho. E Deus permite que eles tenham um filho. E a fé de Abraão é provada uma vez mais quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. E Abraão vai com todo aquele temor no coração, mais obediente a Deus. E provou mais uma vez a sua fé. Que nós possamos desenvolver a nossa fé, como Abraão o foi ao longo de todo um período. E imagina, foi falado para Abraão que ele teria um filho. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque ele mostrou efetivamente que ele sabia que Deus faria sempre o melhor e que ele, dentro das suas limitações, teria que seguir aquele ensinamento. Então, é preciso que a gente se alimente. Como a gente para sobreviver, a gente, né, precisa se alimentar. Tomar água, comer alimento, proteínas, etc. Então, que a gente se alimente dos ensinamentos do Mestre Jesus, e a partir de então a gente possa refletir que decisões a gente pode tomar, como eu posso estar alimentando essa minha fé, como eu posso deter esse poder da fé. Deixar tudo no controle de Deus. Deus é o Senhor da vida. A gente só chega a Ele pelo Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas que é importante que nós entreguemos tudo na mão de Deus. Mas esse entregar na mão de Deus não é entregar nas mãos de Deus e ficar de braços cruzados, não, esperando que tudo caia do céu. É entregarmos tudo na mão de Deus. Acreditarmos, ou seja, sabermos, eu sei que Deus vai fazer o melhor para mim. Que eu vou receber no momento certo o que eu for merecedor. E eu continuar lutando para ser uma pessoa melhor, para crescer espiritualmente. E o terceiro ponto, né? Ter uma vida em oração. Nos voltarmos e ter aquela conexão, como a gente falou, para desenvolver essa fé robusta, é importante que a gente tenha essa conexão com Deus. É preciso que a gente ore. E esse orar, ele não é um orar só contemplativo. Ele precisa ser uma oração com obras. A gente precisa orar, vigiar, mas também agir. Orar. Rogar a Deus forças para lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos maiores inimigos, que somos nós mesmos. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Orar, vigiar. Vigiar como nos fala o Salmo número 5, que diz, Senhor, ouve as minhas preces. Mas é importante que a gente se vigie. Orar, vigiar, mas também agir. E principalmente, agir em função do próximo. Uma vida de oração. E para a gente concluir, caríssimos irmãos, no livro da veneranda, né, Joana de Ângeles, num dos últimos livros, pelo menos é o último que eu tenho conhecimento, e graças a Deus os livros dela agora vêm com, né, os sinônimos das palavras difíceis que ela usa. O primeiro desse livro, Vidas Vazias, ela nos fala. E a gente iniciou esse nosso trabalho mostrando o quanto nós estamos arraigados a um projeto de vida material em detrimento ao nosso plano, ao plano espiritual,
que é a verdadeira vida. A gente imagina que essa vida é a vida plena. Na verdade, essa é uma cópia imperfeita da verdadeira vida. E ela nos narra na primeira lição desse livro, que é Vidas Secas, Vidas Vazias, ela diz, novamente vidas vazias. E ela diz, só para a gente finalizar, a ambição pelas coisas de imediato, significando que tem substituído os valores realmente legítimos da emoção e da fé, quais sejam a prece, a meditação, a solidariedade e o afeto. Torna-se urgente o impositivo de uma alteração de conduta, buscando-se novos focos de interesse existencial. Não só a questão material, tais como a conquista da paz, do trabalho, da beneficência, da imortalidade, em busca da fé robusta. O ser humano, graças ao seu instinto gregário, né? Ou seja, de compartilhar as outras com as outras pessoas, o sinônimo está aqui, tá, pessoal? Necessita de outro que contribui com recursos grandiosos, especialmente na área emocional, da afetividade, para a identificação das realizações em prol do progresso, não só individual, mas o equilíbrio social, econômico, moral e ético. A veneranda nos convida, na verdade, a desenvolvermos esta fé robusta. Esta fé que nasce da esperança. A esperança de termos dias melhores. A esperança de alçarmos voos maiores, porque os recursos nos são concedidos pela providência divina. Lembra, o sol nasceu, choveu, respiramos, estamos vivos, graças à providência divina. E nenhum de nós precisou se preocupar se o sol ia sair ou se não ia sair, porque todos os recursos nos são concedidos para que a gente creia, para que a gente saiba que Deus é o Senhor da vida e que controla todos nós, toda a nossa vida, e que sua misericórdia está incessantemente sobre cada um de nós. Mas é preciso que nós nos voltemos para Deus, nos voltemos para Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade que nos foi concedida de mais uma vez podermos estarmos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Obrigado ao Denora Sabino pelo convite que nos foi feito. Né? Eu gosto de dizer sempre, apesar, né, de não estar aí ainda, mas foi no Seno, né, no Centro 9 de Outubro, que eu iniciei os meus trabalhos dentro da doutrina dos Espíritos. Foi lá que me acolheram, como sempre, né, espírito imperfeito como sou, pela dor, e fui carinhosamente recebido. E graças a Deus aqui nos encontramos um pouquinho mais conscientes daquilo que a gente precisa saber. Foi lá também que eu comecei a desenvolver minha mediunidade. Deixo um abraço fraterno a todos que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro e que Deus abençoe a cada um de nós, né, a cada um de vocês. E encerremos o nosso trabalho. Agradecemos a Deus através de uma prece. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo e divino nome. Jesus, amigo de todas as horas, ampara-nos nos momentos difíceis, nos momentos de queda, e nos alça aos teus braços fraternos. Amigos espirituais, guias e protetores, guia-nos em nossas decisões, para que possamos tomar as decisões mais acertadas possíveis. Que a tua paz, a tua luz, a doce misericórdia recaia sobre a nossa nação em momentos tão decisivos. E que nosso irmão Ismael possa estar sendo auxiliado cada vez mais para guiar a pátria do Evangelho, sob as bênçãos de tua doce e infinita misericórdia. Que assim seja. Que a paz, que a luz e a misericórdia do Deus de bondade influencie a cada um de nós, hoje, agora e para todo sempre. Deixo a todos uma boa tarde, um grande abraço a todos vocês que fazem o Centro 9 de Outubro, a doutor Djalma Montenegro de Farias, e a todos os queridos irmãos que me abraçaram, né, com tanto carinho, quando a gente aí chegou pela dor, mas graças a Deus aqui estamos. Muita paz, muita luz
e que a doce misericórdia do Mestre Jesus ampare a cada um de nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Muita paz. Ju.